Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, que nos concede esse tempo para estarmos na sua presença, considerando a sua palavra. E carecemos, de fato, como o irmão orou, da graça do Senhor, da unção do Senhor e da ajuda dEle. Sem Ele nós não podemos falar, nós não temos graça, não temos unção. E contando também com a intercessão dos santos, para que o Senhor, Ele alcance aquilo que Ele tem proposto, e a graça e a unção que Ele já nos disponibilizou, que possamos usá-la nessa manhã com temor e tremor diante da sua presença. Senhor, obrigado, Senhor. Estamos todos diante de Ti, apresentando-nos para que o Senhor se compadeça de nós, conhecendo, Senhor, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas controvérsias. Que o Senhor, na Tua bondade, Senhor, nos ajude e nos conduza a percebermos juntos o sentido do Teu Espírito para essa manhã, aonde o Senhor quer tocar em cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. Precisamos da Tua condução, guiando todo esse ambiente, nos ajudando, para que com mansidão possamos acolher a Tua palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Ajuda-nos, Pai, é em nome do Teu Filho, e confiado nele que estamos aqui nessa manhã, na Tua presença, para desfrutarmos da Tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado. Irmãos, o assunto que tem estado no meu coração nesse tempo, que o Senhor tem me dado a carga de compartilhar com os irmãos, diz respeito a um assunto que eu penso que tem afligido a todos nós nesses dias. Cada um, na sua medida, de alguma forma, tem enfrentado dificuldades, guerras, batalhas, sofrimentos. Muitas lágrimas têm sido derramadas no que diz respeito a esse assunto e essa batalha do império das trevas contra o reino de Deus, para conquistar, para cativar as nossas mentes. E nós precisamos muito da ajuda do Senhor, para que possamos entrar nesse assunto e sermos ajudados e percebermos a importância desse assunto que nós não podemos negligenciar por um momento sequer. Aí nós alguns podem dizer, mas irmão, o importante para nós nesses dias não é andar no Espírito? Sim, definitivamente, é esse o assunto. Mas descuidar do assunto da mente pode nos impedir de andar no Espírito como nós queremos. Então que o Senhor nos ajude nessa manhã, que possamos estar com a nossa mente cingida. A responsabilidade é nossa de levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. O Senhor delegou a nós essa responsabilidade. Nós precisamos usá-la. Eu queria começar lendo com os irmãos Mateus capítulo 6, o verso 9 e o verso 10. Vamos lá, Mateus 6, o verso 9 e o verso 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa vontade, ela precisa ser feita na terra
como ela não encontra nenhum tipo de oposição, de barreira para ser executada livremente nos céus. Mas aqui na terra, nós temos muitas dificuldades com respeito a, nas nossas próprias vidas, essa vontade ser realizada. Começando por conhecê-la, entendê-la, discerni-la adequadamente. Porque se isso não acontece, aí nós já temos um problema, para que essa vontade comece das nossas vidas, dos nossos lares, das nossas famílias, ela comece a ganhar a nossa vizinhança, ganhar a cidade onde nós estamos, mas essa vontade precisa ser conhecida. E daí a importância do assunto da mente. Se a mente não compreender essa vontade, nós teremos sérios problemas para que ela seja executada, começando da nossa casa, das nossas vidas, nas nossas igrejas, e onde quer que essa vontade precisa chegar. Se as nossas mentes não forem renovadas, essa vontade vai encontrar, começando em nós, obstáculos muito sérios. Continuando, vamos ler Hebreus 10, do verso 6 ao verso 10. Hebreus, capítulo 10, do verso 6 ao 10. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Sempre esteve no coração do filho amado. Ele não se aferrou à questão da sua posição de ele ser Deus. Ele não se apegou a isso. Mas teve uma coisa que ele se aferrou, ele se apegou e ele nunca largou: a vontade do Pai eterno. Nunca. Ele nunca deixou. Enquanto aqui, essa vontade foi o seu foco, foi a sua meta. Ele viveu em prol dessa vontade ser executada enquanto ele estava aqui na terra, da mesma maneira como ela é feita nos céus. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Esse é o desejo do Filho amado. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E então, essa frase que me chama muito a atenção: nessa vontade. De que vontade? A vontade de Deus, que foi abraçada pelo Filho amado e que levou até as últimas consequências, porque ele se apegou a essa vontade. E nessa vontade é que temos sido santificados, porque ele foi fiel e obedeceu essa vontade até o fim. E ele se tornou o nosso Salvador e o nosso Senhor, porque ele se satisfez e ele se entregou completamente a essa vontade. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nessa vontade. Isso ganha o nosso coração. Nessa vontade é que nós precisamos permanecer. E assim como o Filho veio e cumpriu o propósito do Pai aqui, a sua vontade eterna foi cumprida através da sua vida. Da mesma forma, nós como filhos, chamados ao seu regaço, também fomos chamados a essa comunhão de obediência total e plena ao nosso Senhor. João 5,30 fala também a respeito dessa vontade, de como o nosso Senhor, ele lidava com esse assunto, como era a sua apreciação em relação à vontade do Pai eterno. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro
a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E esse nosso Senhor, que satisfez por completo a vontade do Pai, Ele era o unigênito, agora Ele é o primogênito, e Ele está conduzindo esses filhos que foram chamados ao seu regaço, para também, como Ele o fez, nos levar a nos satisfazer, estarmos contentes e também nos submetermos a essa vontade desse reino eterno que Ele veio inaugurar aqui na terra. Todos nós somos chamados com esse propósito, nas nossas vidas, atendermos a esse chamado celestial de submissão completa a essa vontade. Todos nós, mas aí em nós, em cada um de nós, nós precisamos entender pelo Espírito onde está o obstáculo para que essa vontade seja cumprida completamente, cabalmente, até o último suspiro nosso. Nós precisamos nos debruçar diante do Senhor e compreender que a satisfação da nossa vida, o propósito da nossa vida, enquanto nós estivermos aqui, vai ser em prol de que essa vontade, que não encontra nenhuma oposição, que não encontra nenhum limite nos céus, Ele nos ensinou a orar: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra é através da vida desses súditos que foram chamados a esse reino. Essa vontade ela não pode encontrar obstáculo, para que o Senhor avance e esse reino seja conhecido, e essas realidades sejam tocadas por todos aqueles que precisam, que estão carentes, que estão perecendo. O Senhor precisa lidar conosco. E aí é onde entra a importância vital desse órgão, que é a nossa mente. Se ela não captar, se ela não perceber, se ela estiver conturbada, se ela tiver qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de distúrbio, a vontade do Senhor não vai ser compreendida, e na nossa vida ela não vai encontrar essa amplitude que deveria. Então, esse assunto da mente nesses dias eu penso que é fundamental. Voltando ao que eu falei no começo, mas irmãos, mas o propósito, o que eu tenho orado, o que eu quero para a minha vida é andar no Espírito. Sim, irmãos, mas se a sua mente estiver capturada, você não vai conseguir andar no Espírito, porque você não vai compreender o que se passa no seu espírito. E Deus nos deu a mente para estar em sintonia, em submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, no nosso espírito. Mas se a nossa mente não compreende esse senhorio, não compreende a extensão dessa vontade em cada área da nossa vida, nós aí temos um prejuízo seríssimo, talvez irreparável. Talvez nós teremos que responder esse assunto no tribunal de Cristo, por não termos dado atenção a esse assunto da importância de uma mente renovada, uma mente colocada no Espírito. Esse assunto é muito sério, irmãos. Esse assunto é muito sério. Imagine, nós estamos todos aqui diante do Senhor nessa manhã para ouvir essa palavra. Mas quantos irmãos podem estar aí sentados e os seus pensamentos estão vagando por tantos lugares? Não conseguem trazê-los de volta. É uma luta tremenda. E quando a palavra está sendo compartilhada, você não consegue. Às vezes você tem aquela dificuldade, você sonha acordado. Você está aí, seus olhos estão fixos naquele que está ministrando a palavra, e a sua mente, você está vagando por tantos lugares. Essas coisas não podem ser assim. Essas coisas não podem.
O Senhor deu a cada um de nós o domínio sobre essa mente. Nós precisamos exercê-lo, trazer de volta os pensamentos cativos à obediência de Cristo, para que aquilo que o Senhor quer alcançar, Ele alcance. E às vezes esse assunto nós não tratamos com a seriedade e a importância que ele tem 24 horas por dia. Mas aí vem o questionamento: o que é que nós temos alimentado essa mente? Essas dificuldades, esses problemas, essas doenças da nossa alma, desse século, tantas coisas, e essas coisas começam a entrar no arraial do povo de Deus, e às vezes nós não sabemos como lidar com isso. A gente enfrenta problemas, dificuldades, e às vezes a gente não enfrenta isso. Às vezes você quer tocar a palavra, você está ali, Senhor, e às vezes você não se dá conta. A primeira coisa que vai acontecer quando você levar esse assunto a sério como deveria, é que você vai compreender o assunto da batalha espiritual. Você vai começar a compreender a batalha que existe pelo controle da sua mente. Aí você vai começar a perceber as coisas se moverem, você vai ter que tomar posição. Você vai ter que estar na reunião. Às vezes acontece que você termina uma ministração, você ouviu, irmão, e aí, como é que foi lá a palavra? Irmão, o irmão falou um assunto lá e... Isso é indícios de que você não captou o que deveria. As palavras foram roubadas do seu coração. Isso tem acontecido muito, irmão. Nós temos nos descuidado desse assunto. Você senta para ler a palavra e pensamentos paralelos estão coexistindo no momento que você se dedica à palavra. Você está orando e sua mente está indo para outro lugar, ela insiste. Isso não pode acontecer. Isso está saindo fora do nosso controle, da nossa mão. Com quanto que nós oremos, o Senhor espera que nós deixemos a nossa passividade e nós venhamos a agir e tomar posição como deveria. Eu sei que você vai passar a começar a acontecer, a conhecer o assunto de batalha espiritual, mas o Senhor nos chamou para isso. Para tomar posição, para nós tomarmos conta desses terrenos e não ficarem produtivos. A mente o Senhor nos deu para que ela coopere com o Espírito Santo, coopere com o nosso espírito, para que o Senhor encontre caminho nas nossas vidas e nos tire dessas prisões, desses calabouços. Veja, irmãos e irmãs queridas, que querem edificar juntos, que querem cooperar com o Senhor, mas que descuidam desses assuntos, provendo tanto deleite para essa alma, para a sua mente, tanta coisa, irmãos. Esse mundo está todo preparado para que nós venhamos a salvar a vida da nossa alma. E às vezes nós não percebemos que toda essa estrutura que há no mundo, tudo que é oferecido, é com um propósito em mente. O inimigo tem um propósito, um alvo: nos levar a salvar a vida da nossa alma. E às vezes a gente não percebe, esses pratos têm chegado na nossa casa, na tela do nosso computador, na tela da nossa TV, no rádio, tudo quanto é lugar, tudo preparado, e às vezes nós estamos aí passivamente diante de tudo isso e nós não podemos. Nós precisamos tomar posição. O Senhor tem chamado para cada irmão e irmã aqui. Cada um foi chamado com um propósito específico. Você precisa executar a parte da edificação que o Senhor lhe deu. Mas o inimigo, o mundo espiritual sabe. E vão trabalhar, e tem trabalhado, para que você não se atente para a porção que Deus lhe deu nessa edificação. E é daí que nós precisamos tomar consciência do nosso chamado e nos posicionar para que o que o Senhor nos deu, nós possamos colocar aos pés do Mestre, ao seu serviço, conquanto oremos pela edificação, desejemos, mas esse mesmo fervor nas reuniões de oração, nas nossas casas, precisa ter respostas em nós primeiro. Os nossos pensamentos não podem estar por aí soltos.
de onde nós viemos, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Nós viemos desse império, mas agora nós somos chamados para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino, o nosso rei nos conclama a trazermos os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Tantos sofismas, tantos irmãos e irmãs amados que querem o Senhor, mas que ainda não percebeu que está em cadeias, em prisões, com conceitos equivocados, contrários ao propósito de Deus, e precisa ser levado ao arrependimento profundo. Modo de vida legado pelos pais, conceitos, pensamentos, coisas que estão lá nos porões da nossa alma, sendo acalentados, essas ideias sendo defendidas a unhas e dentes. Não, irmãos. Se nós queremos, de fato, nos colocar na mão do Senhor, nesse processo de edificação, cooperando eficazmente, nós precisamos de arrependimento. Precisamos que esses pensamentos sejam trazidos à presença de Deus com muito arrependimento. Às vezes anos se passam e aquele irmão e aquela irmã continua a mesma coisa, irmãos. Por que isso? Por que isso? Porque tem cadeias aí, tem prisões que precisam ser trazidas à luz da presença do bendito Espírito Santo. Primeiro para arrependimento, confissão e um retorno sincero à presença do Senhor, confessando essas coisas que estão guardadas aí, esses paradigmas que precisam ser quebrados, precisam ser jogados fora. O nosso conceito sobre edificação, o nosso conceito sobre o que é espiritualidade, o nosso conceito do que é ser espiritual, sobre maturidade, sobre igreja. Nós queremos a edificação, mas nós não queremos nos envolver na edificação de fato, onde ela se processa, na comunhão. Tantos anos se passaram, nós estamos aqui em Contagem, mais de 30 anos. Mas, e será que nós continuamos pensando da mesma coisa, da mesma forma? Nós começamos, muitas igrejas aqui, começamos no mesmo tempo, e os anos têm se passado, mas e aí nós falávamos, e temos falado sobre igreja, mas o meu conceito, e a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Será que esses nossos conceitos já estão de maneiras inadequadas? E nós já estamos pensando essas coisas que estão nas Escrituras com o nosso próprio pensamento? E nós deixamos de lado a perseverança? E o mundo em que nós vivemos é um mundo que prima pelo individualismo, e nós temos sido assediados. Esses pensamentos nos vêm através da propaganda, das maneiras, de tudo. Essas coisas vêm como uma torrente, como um ariete para arrombar e entrar no arraial dos santos e começar a permear o assunto do individualismo. E então, a perseverança na comunhão já tem sido um assunto que às vezes nós já estamos ficando mais individualistas, os nossos lares são mais importantes, as minhas coisas, o estar junto já perdeu aquele brilho que no começo nós tínhamos, aquele grude que nós tínhamos uns com os outros, aquele amor. Às vezes nós não conseguíamos sair da casa dos irmãos, só saía, como dizemos uma expressão, no lixo. Irmão, agora eu vou dormir. Aí o irmão saía e no outro dia vinha aquela leva de novo, e entrando nas casas, saindo das casas. Mas nós estamos agora em um outro momento, em uma outra realidade. Porque às vezes nós não continuamos na perseverança. Essas coisas nós precisamos trazer.
Por que nós não continuamos? Que às vezes os anos vão se passando, nós não vamos amadurecendo, mas a nossa mente vai se embotando, os conceitos do mundo vão permanecendo em nós, vão se solidificando. E aí eu costumo dizer, eu creio que todos nós devemos, em nossas localidades, estar enfrentando esses problemas. E aí começam indivíduos e famílias vivendo à margem da comunhão. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Vivendo à margem da comunhão. Eles estão ali, nós estamos aí. E entendemos sobre a igreja. Nós vimos o que o Senhor tem feito conosco ao longo dos anos. Isso é muito bonito. Mas, quando a igreja está junta, em vários eventos, em vários momentos, eu só vou malmente às reuniões e não tenho tempo de me dedicar a perseverar na comunhão com os meus amados irmãos. Parece simples isso, irmãos, mas nós carecemos de arrependimento. Carecemos, porque nós precisamos do Cristo que está no outro. Mas por que eu não tenho visto mais as coisas assim? Porque há alguma construção no meu interior, nos meus pensamentos, porque nós somos o que nós pensamos. Como o homem pensa no seu coração, assim ele é. O apreço que eu tenho pela comunhão, o apreço que eu tenho pelos irmãos, o apreço que eu tenho pela igreja, porque às vezes, irmãos, todos nós somos vasos de barro, todos. Mas, às vezes nós estamos vendo os irmãos como árvore. E nós precisamos que o Senhor tire essas escamas de nós, para nós voltarmos a chegar perfeitamente e olhar e ver aquele vaso de barro, mas ver que lá dentro tem um tesouro precioso, que eu preciso desfrutar, que eu necessito, que eu não posso abrir mão, eu não posso negligenciar. E por que essas coisas estão acontecendo assim? Por que está faltando apreço pelos meus irmãos? De estar junto com eles, de amar, de ver além do barro, ver o tesouro e que eu preciso. Mas nós estamos vivendo e nós não estamos nos dando conta que nós estamos aí nesse terreno e que já não nos importa mais estar junto com os irmãos. Aquela doçura que nos anos 80 o Senhor nos trouxe, agora para mim se torna algo formal, algo que começa a perder o brilho, a cor. Não é que os irmãos perderam o brilho e a cor. O problema está nos meus olhos espirituais, que precisam ser iluminados, para eu compreender a esperança do meu chamamento e do chamamento dos meus irmãos, reconhecendo graça através deles. São vasos de barro, mas tem uma porção na edificação que eu não posso negligenciar de maneira nenhuma. O Senhor nos chamou para nos amarmos uns aos outros, e para amar eu preciso aprender a apreciar. E se eu só vejo o vaso de barro, eu preciso pedir graça ao Senhor para ver além, para ver aquele tesouro maravilhoso que dá significado àquele vaso de barro, aquela vida preciosa, como nós cantamos, com a igreja de Cristo, que está presente e vive ao meu redor, na comunhão, na oração, que nos une ao Senhor, que nos traz alegria e mais vontade de viver. E se a cada dia nesse amor nos unirmos mais e mais, nós podemos esse mundo transformar pelo amor, mas começando pelo apreço, apreciar o Cristo que há na vida do meu irmão. Oh, irmãos, como nós precisamos, nesses dias, que o Senhor coloque colírio nos nossos olhos, para não perdermos de vista essa preciosidade. Nós amamos o Senhor, mas esse amor precisa ser prático. Eu preciso ver o Cristo que há na vida do meu irmão, senão eu não posso considerá-lo como superior a mim. Como que eu posso considerá-lo superior a mim,
se eu vivo para os meus interesses. A reunião terminou, eu já estou correndo para ir para casa. Eu não mais me disponho a estar na comunhão, a poder ser ministrado, ministrar ao outro. Por quê, irmãos? Porque nós não vemos mais os nossos irmãos com os olhos de Cristo. Outras coisas se colocaram entre nós, um véu se pôs, e nós não podemos mais apreciar essa doçura que nós apreciávamos tanto. Os anos se passaram e se desvaneceu essa preciosidade nos nossos olhos. Não que os irmãos deixaram de ser importantes, mas que nós estamos com um problema na concepção, no que eu concebo no meu coração, na minha mente, a respeito do que é a vida da igreja, do que são os meus irmãos, da importância que eles têm para a minha edificação, para a contribuição no meu processo de edificação. Eu não posso prescindir dos irmãos, eu não posso abrir mão deles, de maneira nenhuma. Nós podemos chegar às alturas da espiritualidade, mas para chegar lá, o Senhor desenhou que isso fosse em comunhão, isso fosse em abertura de coração, isso fosse com os ternos afetos de misericórdias entre nós. Como precisamos nos amar. Nesses dias temos misericórdia uns dos outros. Como, irmãos? Preste atenção. Um irmão, uma irmã, uma família necessitada, precisa de oração. Como que eu irei ser um intercessor pela vida desses irmãos, se eu não os aprecio como o Senhor os aprecia? Isso vai impactar, isso vai gerar problema no meu relacionamento com Deus. Porque você tem problema com os irmãos, e você pensa que você vai se ajoelhar diante do Senhor. Você pode até fazer teatro, mas o propósito de ser um intercessor, talvez você não consiga. Porque o Espírito Santo quer trazer carga ao seu coração, para orar pelaquela família. Mas eu não me dou bem com aqueles irmãos, eu não os vejo com os olhos de Cristo. Como que você, um canal de intercessão eficaz, se há na minha mente barreiras com os meus irmãos? Eu não estou dizendo nem que você tenha problema de relacionamento, que às vezes nós conseguimos até manter uma postura, uma capa, mas lá nos pensamentos do coração jaz uma dificuldade, um pensamento que não foi concebido e não nasceu no Espírito, mas é algo da nossa alma, que precisa de arrependimento, que precisa de sinceridade, porque os nossos pensamentos impactam na maneira como nós servimos, na maneira como nós concebemos o que é, de fato, da ótica divina a igreja. E essas coisas nós manifestamos, nós estamos aí emitindo mensagens uns para os outros, nas nossas comunhões, nas nossas localidades, mensagens sem palavras, sobre o que é a igreja, o que é a comunhão, a importância dos irmãos para mim. Tudo por conta do que eu e nós pensamos a respeito desses assuntos que são tão sublimes, mas que a nossa mente não foi renovada. Irmãos, nós precisamos compreender, nós somos tirados do império das trevas e fomos trazidos para o reino do Filho do seu amor. Antes, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. O Senhor nos salvou no Espírito. Nós somos salvos, glória a Deus. Mas no momento que nós fomos salvos, começou-se um outro processo, que é o processo de salvação da nossa alma. Então veja que aí nós precisamos pensar que nós temos um monte de bagagem. E que essas bagagens nós precisamos começar a jogar fora. Essas bagagens e permitir que sejamos renovados.
Antes, no processo automático, nós fazemos a vontade desses pensamentos. E nós continuamos aí, nesse processo de salvação. Mas muita coisa ainda reside aí, porque a alma está sendo salva. Há muitos pensamentos, muitos conceitos, muitos paradigmas que precisam ser trazidos à presença do Senhor para arrependimento. Para que esse processo de salvação da alma, ele se processe com mais vigor, nós precisamos permitir essa salvação da alma, essa renovação da mente, o centro da alma, a mente, dali onde saem as decisões, tem a vontade, tem as emoções, tudo isso concebido na mente. Continuando, então nós somos chamados para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino existe uma constituição. Interessante, o mundo espiritual, nós todos estamos patentes diante dele. Alguém ali se converteu, pronto, já perdemos as esperanças nele. Mas aí, eles sabem que um outro processo se iniciou na nossa vida. O processo da salvação da alma. Bom, nós fomos libertos do império, mas nós conhecíamos e andávamos direitinho debaixo daquelas ordenanças daquele império. Nós conhecíamos, era a nossa maneira de viver. E agora fomos trazidos para o reino do Filho do seu amor, para sermos educados. Para sermos educados por esse Senhor amado e querido. Então, quando esse filho, essa filha de Deus começa a desenvolver a sua salvação, ele começa a entender pela graça a constituição do reino, aquela carta magna que nós lemos ali em Mateus. Bem-aventurado os humildes de espírito. Interessante que a primeira bem-aventurança fala de uma pessoa. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Você começa a se importar com esse assunto da constituição do reino. Isso começa a tomar o seu coração. E quando algumas dessas... quando alguns itens dessa constituição começam a se estabelecer na nossa vida, nós já vamos começar a perceber a oposição daquele império de onde nós saímos. Eles não vão continuar nos deixando livre. Eles vão continuar batalhando. Embora nós não sejamos mais, estejamos debaixo daquele império, nós agora estamos em um reino, nós somos súditos do Senhor, mas à medida que nós compreendemos o assunto do reino dele, e começamos a nos submeter, esse império começa a contra-atacar. Aí nós começamos a entender o assunto da batalha espiritual. Alguma coisa ali foi constituída. Esse império começa a tremer. Opa, algo constituiu ali nele. E começa a batalha. Porque eles notam, eles percebem claramente, eles conhecem a constituição lá do império deles e sabem perfeitamente a oposição do outro lado, que é o reino do Filho do seu amor. Então esse Filho de Deus começa a se submeter. Esses princípios começam a se cristalizar na sua vida. Então a batalha espiritual começa a se estabelecer frontalmente. Começa a se bater de frente. Porque um filho de Deus, uma filha de Deus compreendeu, a mente foi renovada, o espírito do entendimento, ele compreendeu que precisa estar submisso a esse Senhor, que a sua vida precisa ser regida por aqueles princípios. Então começa o contra-ataque, e nós precisamos estar preparados para isso. Mas onde é que está o foco principal do nosso adversário nesses dias? Fazer com que cada simples irmãos e irmãs do novo convertido ao mais espiritual, o que eles querem fazer é não deixar que
compreendamos com a mente que precisa cooperar com o Espírito Santo, as funções do Espírito na consciência, é com que essa mente não compreenda de maneira nenhuma a constituição desse reino. Essa é a batalha travada no mundo espiritual, para que nós não compreendamos. Então, tudo que eles tiverem à mão para fazer, para nos empurrar para as trevas da ignorância, do engano, eles estão fazendo e irão continuar a fazer. E nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos pedir graça ao Senhor, nos submetermos a esse processo de salvação da nossa alma, dessa psique, para que entendamos. Então, a luta central hoje é para que nenhum filho de Deus compreenda a constituição, a carta magna do reino ao qual ele foi trazido. A luta maior é essa, porque se não se compreende, não se submete, esses princípios não se sedimentam na vida, não se cristalizam, e então não há oposição ao império das trevas. Veja que sutileza essa guerra, irmãos. Ela é muito aberta, ela é muito clara, mas às vezes o inimigo não quer que entendamos isso. Que eu preciso entender a constituição do reino ao qual eu fui chamado. Porque se eu começo a compreender, você vai começar a cingir-se os lombos com a verdade a respeito de quem é o Deus triuno, a verdade a respeito desse homem tripartido também, a verdade a respeito do nosso adversário em comum, nosso e de Deus, contra esse reino no qual estamos inseridos. Nós precisamos cingir logo o lombo com a verdade, conhecer essa verdade, ser libertados por essa verdade, e depois colocarmos todo aquele armamento e nos posicionarmos. Mas o inimigo não quer que nós conheçamos nenhuma dessas etapas, que nós não entendamos nada a respeito de cingir o lombo com a verdade. A verdade a respeito do que eu penso, de onde vêm esses pensamentos, de onde eles se originam, qual é o propósito, por que eu tenho dado esse acesso, por que eu tenho permitido esses pensamentos me governarem. Porque o cativeiro do mundo todo começa na mente. Se o inimigo conseguir cativar um filho de Deus, qualquer que seja, na sua mente, o processo de edificação, de conhecer a carta magna desse reino, de conhecer a sua constituição, vai estar prejudicada. E aí nós não iremos usar as armas que nós precisamos para essa batalha que nós já fomos preparados. Então vamos ser soldados sem função. Esse é o propósito do inimigo. Mas nós precisamos atentar. E nós temos uma responsabilidade, porque às vezes nós precisamos orar ao Senhor e ao mesmo tempo entender que Ele tem graça disponível, mas que eu tenho uma responsabilidade que Ele não irá me eximir dela. Eu preciso exercer essa responsabilidade, tomá-la sobre mim. Por quê? Porque eu tenho graça para isso. O Senhor já me deu. E nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos, pelo que nós pensamos, pelo que nós concebemos, porque isso tem gerado impacto na nossa comunhão, tem gerado impacto na edificação. Nós precisamos atentar para isso. Então, entender e começar a viver esta realidade pelo Espírito é algo que nos leva inevitavelmente a contrapor a realidade vivida anteriormente, que nós tínhamos lá no Império das Trevas. Quando estávamos sob o Império das Trevas, então batalha espiritual se instala. Às vezes, o nosso conceito sobre batalha espiritual, então, irmãos, às vezes nós pensamos em batalha espiritual, expulsão de demônio e tal, e aquelas movimentações todas exteriores que nós vemos.
fazem parte. Mas ela começa no nosso interior. Quando você se dá conta de que os seus pensamentos precisam ser levados cativo à obediência de Cristo, e que para eu contribuir nessa edificação, eu preciso trazer esses pensamentos aí, aos pés do Mestre, considerar, repensar, se arrepender, aí sim, aí as coisas irão começar, aí eu vou começar a ser mais útil na edificação. Que até então, nós estamos servindo, como eu estava falando com alguns irmãos, nós oramos: Senhor, envia obreiros para a tua seara, Senhor, levanta os dons entre nós. Aí nós vamos orando, e eu não entendo muito bem as coisas, porque eu ainda não atentei que a minha mente precisa ser renovada. Então Deus começa a levantar os dons entre os irmãos, começa a levantar obreiros para a seara de entre os irmãos. Mas porque a minha mente não foi renovada, aí o ciúme, a inveja. Por quê? Porque eu não compreendi ainda pelo Espírito que o meu irmão é fruto de oração, e o que Deus deu a ele é para complemento meu, e que Deus me concedeu uma graça específica que Ele não irá fazer por mim. Embora meu irmão vai crescer em espiritualidade, aquilo é para mim também. E a gente não compreende, irmãos, essas coisas que estão se processando no nosso meio. Aí começa essas coisas a tomar vulto no nosso meio, trazer problema onde não deveria. Por que isso? Por falta de mentes renovadas, de entender que o Espírito Santo, na sua graça, concedeu àquele vaso de barro uma graça que eu preciso, que responde às minhas e às nossas orações. E aí começa o inimigo a trabalhar no nosso meio, porque tem um aliado dentro de nós, é a nossa carne. E os nossos pensamentos também não foram renovados para compreender o presente, para eu reconhecer a graça. Oh meu Deus, o Senhor deu graça àquela minha irmã, uma graça que eu não tenho, me complementa. Eu vou orar com carinho por ela, eu vou orar por aquele irmão: Senhor, não deixe que o inimigo tome ou destrua aquilo que o Senhor está fazendo na vida do meu irmão. Aí sim, a verdadeira intercessão começa a tomar corpo no meio do povo de Deus. Aí Deus começa a fazer mais coisas, Deus começa a levar os irmãos a se amarem, e aí Deus não vai ter nenhum problema de levantar irmãos para enviar para a seara. Por quê? Porque tem pessoas que se colocaram como verdadeiros intercessores, que veem aqueles irmãos e irmãs com os olhos, como diz aquele canto que nós cantamos aí: quero olhar com os teus olhos os que estão ao meu redor, quero aprender servidos, porque dar é bem melhor. Mas tudo isso passa pelo processo da renovação da mente dos santos. Então, Efésios, queria ler com os irmãos Efésios 2:3, que é um texto que eu já citei, mas vamos ler ele todo, para a gente ter o quadro completo. Para que tenhamos o quadro completo. Diz aqui, Efésios 2:3, entre os quais também todos nós, sem exceção, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, a nossa constituição, filhos da ira, como também os demais. Só que agora nós não somos. E não podemos continuar fazendo a vontade nem da carne, nem dos pensamentos, principalmente. E eu queria ler com os irmãos Romanos 12, do 1 ao 2. Eu penso que é um dos versículos que mais o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo nos chama aqui, nos dá um rogo para apresentarmos pelas misericórdias que nós recebemos misericórdia, o Senhor nos salvou, o Senhor salvou o nosso espírito, nos colocou em um novo plano, agora nós estamos no processo de salvação da nossa alma. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, já recebemos essas misericórdias, estamos aí continuando a receber delas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, hagios, separado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Aqui a palavra no grego é logiken, de onde vem lógica. É algo na mente. Quando eu digo isso, irmãos, entendam. Não estou aqui dizendo que agora o assunto é mente. Não. É a mente que tem uma função no nosso processo de salvação da nossa alma. E ela tem, como diz as Escrituras, tem o espírito da vossa mente. Interessante essa expressão. O espírito da vossa mente. Diz na tradução do vosso entendimento, mas no original é mente. Então, essa palavra logiken denota o que pertence à mente. E um serviço razoável significa o que é mental ou pertencente à razão. Você vai usar a sua razão, mas governada pelo Espírito. Ele se opõe não ao que é tolo ou irracional, essa lógica da mente, mas ao serviço externo dos judeus e como eles se apoiavam para a salvação no serviço exterior. A adoração do cristão é o que pertence à mente ou é espiritual. A do judeu era externa. Crisóstomo torna essa frase seu ministério espiritual. O siríaco diz que você apresente seus corpos, etc., por um ministério racional. Assim diz o nosso irmão Barnes. Então, nós apresentamos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que você apresenta o seu corpo? Porque você entende que você recebeu misericórdia, você foi salvo, e agora essa salvação lhe habilita a servir a Deus, como diz Paulo, pois a Deus a quem eu sirvo no meu espírito, no evangelho do seu Filho. Mas a mente precisa compreender que agora ela é serva do Espírito, e as funções dela precisam estar plenamente em perfeito estado para cooperar com o Espírito, para entender o que se passa no nosso interior. Tantas vezes, às vezes, vem uma tristeza sobre nós, uma alegria, vem um sentir, e você não consegue perceber o que se passou no seu interior. Por que você não entende? Porque você nunca perguntou ao Senhor, por que dessas coisas? Porque isso passa pela salvação da nossa alma. Porque a mente precisa ser renovada para você entender a direção que o Espírito traz no interior, para que essa alma se submeta e também leve o corpo a ser apresentado. Então é um processo aqui. Apresentar o corpo significa que a mente está renovada, ela compreende o que se passa no Espírito, e imediatamente o corpo se submete e você apresenta, porque você recebeu misericórdia para esse processo acontecer. Mas às vezes a gente não entende o que se passa no nosso espírito. Está acontecendo na reunião da igreja, os irmãos estão em comunhão, e você não compreende que você tem uma porção para apresentar ali. Ou senão você está ali só para orar, e às vezes a gente se mete pelo meio e toma o encargo de outro, porque você não entende o que está se passando no espírito. A paz de Cristo precisa ser árbitro, arbitrar no nosso interior, para fazer com que a alma leve o corpo também
a se submeter, a ser apresentado nesse processo para a edificação. E nós precisamos entender isso, irmãos. A igreja entender esse assunto das funções do espírito humano, comunhão, intuição, consciência, vai trazer um benefício tremendo à edificação. Porque se você entende, você vai entender como cooperar com o Espírito Santo, entendendo a direção no interior, o que vem pelo Espírito, para levar você a colocar a alma, a se submeter, o corpo também, e você apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável. É nesse processo, é na salvação da alma. Continuando, e não vos conformeis com este século. Ou seja, não nos amoldemos ao que nos tem sido apresentado de várias maneiras, para nos seduzir, para parar esse processo de salvação dessa alma, para parar, para impedir que essa mente seja renovada e entenda a constituição do reino a qual nós somos chamados. Então, e não vos conformeis com este século, não vos amoldeis, não tome forma desse século, tão danosa, tão prejudicial a esse processo de salvação da nossa alma. Esse mundo, esse sistema todo aí foi preparado para que a nossa alma viva os prazeres que aqui estão e não se importa em nenhum momento com a eternidade. E não é isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nos importar já hoje, trazer impacto às nossas vidas nesses dias. A eternidade precisa se iniciar na nossa vida hoje. Nós, como uma vez eu ouvi daqui Romeu falar, e realmente é uma palavra muito rica, nós precisamos hoje viver a luz que emana do tribunal de Cristo, para que nós, quando cheguemos lá, não venhamos ter uma surpresa, nos encontremos com nós mesmos, com a nossa imaturidade. Nós iremos nos encontrar conosco mesmo. Então nós precisamos, irmãos, viver a luz daquele julgamento hoje, permitir que essa luz nos envergonhe já hoje. Nós precisamos passar muitas vergonhas hoje, não é naquele dia. O Senhor já nos adverte, para não passarmos vergonha naquele dia, precisamos ser envergonhados de muitas coisas hoje, aqui e agora, nesses dias. Não nos poupemos das vergonhas, que o próprio Espírito Santo faz os arranjos para nos expor à luz. Nos exponhamos. Não tenhamos a nossa vida como preciosa, porque senão naquele dia, essa preciosidade vai se tornar um pesadelo, uma tristeza muito grande. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. O original diz, metamorfoseai-vos. Ou seja, nós somos chamados para fazer uma metamorfose, uma mudança de forma. Daquele casulo precisa sair uma linda borboleta. Mas se a mente não entende esse processo, ela vai achar tão quentinho aquele casulo, até que o Senhor venha, ninguém toque nessa alma melindrosa no meio da comunhão, que está muito quentinho dentro do casulo. Mas o propósito de Deus não é esse. Você precisa sair de dentro do casulo para enfrentar as intempéries cá fora. No processo da edificação, nós precisamos ser tocados, irmãos. Os irmãos têm liberdade. E quando eu falo isso, eu falo para todos nós. Os irmãos têm liberdade de tocar na minha vida? Todos nós perguntando a nós mesmos, aí na sua mente. Os irmãos têm liberdade plena de tocar? Os irmãos perceberam no Espírito, discerniu uma situação na sua vida, um comportamento seu. Eles têm liberdade de tocar na sua vida? Ou nós estamos dispostos a continuar preservando esse bichinho de pelúcia que nós acariciamos todos os dias? Os irmãos têm liberdade, irmãos? Nós somos de fato membros uns dos outros? Ou isso é apenas um conhecimento, algo que eu ouvi numa conferência, e isso não se processa porque a minha mente não entende isso? Espera aí, irmão. Espera aí, você está muito entrão, você está muito intrometido. É assim? Ué, mas você terminou de
ouvi uma palavra e você ficou emocionado e você chorou, você disse diante do Senhor que somos membros uns dos outros, que coisa linda, você ora, você chora, você se emociona. Mas quando chega o momento daquele irmão dizer, irmãos, aquele irmão que foi quebrantado, o Senhor quebrou ele naquele assunto, ele passou por aquilo, quando ele vê a situação na vida do irmão, da irmã, ele chega a chorar no interior, pedir misericórdia por ele, mas mesmo assim o Espírito direciona ele a chegar e dizer, meu querido, minha querida, e esse assunto aqui, como que é? Com delicadeza. Aí você se ofende, passa meses ofendido, longe daquele irmão. Ô irmãos, por que isso? É porque eu não entendi o processo de edificação. A minha mente não foi renovada para entrar nessa realidade de não ter a minha vida da alma preciosa para a edificação se processar. Os irmãos não podem. Nós somos membros uns dos outros. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas, espera aí. No meu entendimento, eu não estou dizendo que os irmãos estão falando, mas nós estamos dizendo, nós estamos emitindo mensagem um para os outros, todo o tempo. No meu entendimento, esse negócio de ser membros um dos outros é muito bonitinho. Eu gosto, o irmão falou a palavra, mas espera aí que eu tenho umas reservas aqui, não podem ser tocadas. Por favor, irmãos, nós estamos dizendo com nossas palavras, preserve a minha alma, irmão. Me poupe, como diz a expressão, me poupe. Você vai ser poupado. Mas naquele dia que o Senhor se manifestar, o que você tem preparado, o que você tem poupado vai ser para quê? Para a gena de fogo, né, irmãos? Para provar um dano, porque você preservou tanto essa alma e você vai sofrer um prejuízo tremendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós precisamos ver essas coisas da perspectiva de uma mente renovada. Que às vezes nós não vemos nessa perspectiva, então a gente começa a dar coice contra os aguilhões, começa a soltar coice na comunhão dos santos, para lá e para cá, e você nem considera que aquele irmão, aquela irmã teve um discernimento dado pelo Espírito Santo e discerniu a sua condição, a sua situação. Você deveria se curvar, se arrepender, pedir misericórdia e permitir que o Senhor avance nessa área aí. Você então coloca aquele colosso, aquela proteção para a sua alma continuar preservada, se preservar a sua imagem a todo custo. Essas coisas acontecem por aí, mas não com palavras. Os nossos gestos estão dizendo essas coisas. Nós precisamos de arrependimento, precisamos da renovação da mente, porque sem renovação da mente, você não entende o que está sendo processado no seu espírito, você não entende a direção do Espírito dizendo para você, ei, o que esse irmão falou é verdade, e você se arrependa e se humilhe, porque eu visitei você nesse momento. Está aqui o teu servo, Senhor. Irmão, me perdoa, irmãos. Irmão, se eu pequei contra ti, irmão. Nesse assunto que você discerniu, em algum momento pecou contra ti, te ofendeu, me perdoe. Então você se curva diante da poderosa mão de Deus, você se humilha, então o Senhor começa a ter caminho. Aquela alma se rende, aquele processo vai adiante, e muitos outros virão, mas encontram uma mente renovada, disposta a dizer, Senhor, para o bem do teu reino, para o bem da família de Deus, eu me submeto. Eu quero, Senhor, porque eu entendo que isso é mão de bondade. O Senhor me visitou trazendo aquele irmão com aquele discernimento específico. Que bondade, irmãos. Que bondade. E às vezes nós estamos jogando isso fora. Nós estamos vendo apenas vasos de barro. Nós não consideramos o tesouro, porque a mente não renovou. A mente não renovou, você não entendeu, o processo na sua vida fica estagnado, e se continuar assim, a iminência do Senhor, a iminência da sua volta é próxima, e você vai se encontrar com você mesmo, e essa alma que você guardou tantos anos preservada, para quem será, irmão? Que prejuízo, que prejuízo. O Senhor nos socorra, irmãos. A edificação era muito prática, e os serviços na igreja? Às vezes só aqueles irmãos que colocam os ombros de braço dos varais, do varal da arca, levando. Aqueles irmãos, como diz a expressão, é pau para toda a obra. Mas e os outros estão fazendo o quê? Preservando a sua alma. Para quem?
Para quem você está preservando a sua alma do serviço ao Senhor? O local dos irmãos nas diversas localidades. Irmão, esse final de semana vai ser o grupo do irmão lá e tal, que está responsável. Tem as escalas que saem por aí. Aí tem aquele grupo, 30 irmãos. Você sabe que você conta com uma mão. E que se um daquele não for, já fica 4, 3, 2, 1. Por que isso, irmãos? Essa preservação está satisfazendo a quem? A quem nós estamos servindo? Essas coisas parecem simples, mas o servo de Deus veio para servir e não ser servidos. Nós estamos falando de edificação e nós estamos parados. Nós não nos damos conta, porque as nossas coisas são muito importantes. Nós não podemos nos envolver, porque a preservação ela ganha níveis cada vez maiores. E você vai ficando cada vez mais importante. Mais importante. E embora você ore pela edificação, você não entendeu como ela se processa na prática. É você lavando os pés dos irmãos. Mas para lavar os pés dos irmãos, eu preciso ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. E para ter esse mesmo pensamento, eu preciso ter essa mente renovada. Para compreender o bendito Espírito Santo que conduziu o Senhor na sua jornada até o Calvário. Ele também quer nos conduzir. Mas precisa que nós compreendamos a esperança do nosso chamamento. Que entendamos por que Ele nos chamou. Em que processo nós estamos. Quem que eu estou preservando. Para que eu estou preservando. A quem eu vou apresentar essa alma preservada. Então, metamorfoste, quer dizer, ser transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentem. Qual é o propósito dessa mente ser renovada? Para experimentar o que nós lemos no começo, que nós falamos a respeito do servo de Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que essa vontade de fato, ela seja feita assim na terra como no céu, precisa ter uma alma, uma mente que seja renovada. E essa renovação tem um propósito, é compreender, como diz aqui, para que experimenteis, provar de maneira prática qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquela vontade que levou o Filho de Deus ao Calvário, por mim e por você. Porque nós temos feito dessa vontade da nossa vida. Por que nós não temos ido adiante na maturidade, no nosso crescimento, no serviço ao Senhor? Porque eu não compreendo essa vontade. E em mim há oposição a essa vontade. Porque a minha mente não foi renovada para compreender o que Ele quer na minha vida, através de mim. Não é através da vida do irmão, não. Nós gostamos muito de colocar peso no outro. É nós. Somos nós que primeiro precisamos trazer essa vontade para os nossos lares, para as nossas casas, nossas famílias, para a minha vida. Então, qual é a vontade, qual é o propósito dessa metamorfose na nossa alma, essa transformação da nossa mente? Como diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem um propósito para essa mente ser renovada. Esse processo nós não podemos prescindir dele. Ele é necessário extremamente. Para quê? Qual é o propósito dessa mente ser renovada? Para que eu experimente. O verbo no original é dokimazen. Para que eu aprovardes, discernirdes. Nesses dias, como nós pensamos de discernimento espiritual? Nós precisamos discernir a vontade de Deus. O Senhor apresentou algo para a gente, uma circunstância, uma situação. Qual é o meu discernimento daquele assunto? Quando você entende que você está sendo levado pelo caminho do servo de Deus à cruz, você se entregar à sua vontade, o seu querer, em prol do reino de Deus, você começa a discernir, Senhor,
aquele irmão, aquela irmã, aquele grupo de irmãos. O presbitério falou aquilo, irmão, Senhor. Mas eu entendo que há uma deficiência na minha alma e os irmãos estão sendo utilizados para o meu aperfeiçoamento. Eu recebo, Senhor. Me ajude a compreender a totalidade da visitação do Senhor através da vida dos meus irmãos. Me ajuda a ver o tesouro que está lá dentro. Me ajuda a cooperar nessa edificação. O Senhor está sendo misericordioso. O Senhor quer que eu avance e seja de fato um membro participante ativamente na edificação. Então, Senhor, é o Senhor me visitando. Me ajude. Meus sentimentos estão todos aflorados, mas pela misericórdia estou conseguindo compreender que o Senhor está me visitando. O Senhor está me dando uma oportunidade daquela área que eu tenho preservado por muitos anos. O Senhor me visitou agora e agora eu quero permitir, Senhor, que o Senhor avance em mim. Aí sim, como diz aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós experimentarmos na prática, a mente precisa ser renovada. Sem a renovação, não experimentamos a vontade do nosso Senhor, do Rei que está no trono, nesse reino eterno e bondoso, que nos chamou à comunhão do seu Filho. Então, essa vontade que é tua, Senhor, que não tem nenhum limite no céu. Eu entrei nessa situação, esse assunto começou a acontecer comigo, mas eu comecei a entender que o Senhor tem esperança, e Ele quer que essa realidade tome conta de todo o meu ser, essa vontade seja feita na minha vida, na minha família. Então eu quero me render, Senhor. Eu quero que minha mente seja renovada para que eu compreenda, para que eu não fique me opondo ao que o Senhor está fazendo no corpo, levantando irmãos e irmãs para me ajudar, providenciando circunstâncias das mais diferentes espécies e natureza, para alcançar na engenharia, digamos assim, do Espírito Santo, aquela área da sua vida que está lá bem preservada. Ele tem interesse, viu, irmãos? Ele continua tendo interesse nesses assuntos que nós temos preservado aí no nosso interior, no meu interior, no nosso. Ele tem interesse e Ele vai promover no corpo circunstância para que essas coisas sejam expostas. E quando elas forem expostas, qual é a nossa resposta? É a preservação? Ou é você pedir graça ao Senhor, você compreender que você está sendo visitado naquele assunto depois de mais de 10, 15, 20, 30 anos, que você não ouviu o Senhor, e o Senhor está insistindo com você naquele assunto, porque Ele tem esperança. Ele conta as suas orações nas reuniões de oração. Quando o Senhor promove isso, é para responder essas orações. E às vezes a gente não se dá conta, que às vezes a gente está orando por coisas, e o Senhor está enchendo o seu interior de carga, porque Ele sabe que lá mais adiante Ele vai trazer uma circunstância para te quebrantar naquele assunto. E se você está antenado com o Senhor, você diz, é o Senhor. É o Senhor. O Senhor está me visitando, Senhor, ajude. Senhor, ajude, eu me submeto ao que o Senhor propõe. Eu sei onde é que o Senhor está tocando. Talvez o irmão não saiba, nem a irmã, mas aquela circunstância veio do Espírito Santo. Nós precisamos nos render, irmãos. Ainda continuamos pessoas muito resistentes, inteiras, autopreservadas, e isso não serve para edificação. A edificação só vai se processar quando nós seguirmos o caminho do Cordeiro de Deus. E porque a vontade de Deus é totalmente oposta aos nossos pensamentos, à nossa psique. Por isso que o Senhor diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tem um verso aqui que eu queria ler com os irmãos também, não sei se não vai dar tempo de eu concluir. Aqui em Mateus 16, 25. Diz assim, na versão corrigida e fiel. Porque aquele que quiser salvar sua vida, salvar o quê? Protegê-la. Salvá-la dos arranhões. Daquelas coisas que o Senhor permite para nos
para tirar as pontas. O Senhor permite vir aqueles irmãos, aquelas irmãs abençoadas e vem para tirar suas pontas. Você está preservando. Você está preservando. Então, porque aquele que quiser salvar a sua vida, vamos dizer em uma linguagem, uma paráfrase, aquele que quiser preservar a sua vida, protegê-la dos arranjos que o Senhor prevê para o nosso proveito, para o nosso quebrantamento. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, psique, mente, vontade e emoção, o que você sente, o que você pensa, a sua vontade própria. Porque lembre-se, quando ele veio, ele se apegou totalmente à vontade eterna de Deus. E o que ele desenhou para nós, enviando o Espírito Santo? Nos preparar também, para que nós também, pelo Espírito, nos apeguemos à vontade de Deus. E isso vai ter custo para as nossas vidas. Mas o Senhor já calculou tudo. Só precisa que uma mente renovada entenda o custo também disso. E se dê, como diz aqui. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, psique, perdê-la-á. Irmãos, me permita aqui, o tempo já está passando, mas me permita. Talvez seja só um entendimento meu. Mas esse perdê-la-á, eu penso que ele já começa aqui. Os prejuízos começam aqui. Eu quero ser muito delicado com o que eu vou falar. Por favor, me perdoe, não se ofendam, irmãos. Mas esse perdê-la-á, às vezes nós vemos entre nós, irmãos e irmãs com problemas seríssimos na sua psique, problemas mentais, problemas difíceis na alma. Será que não é por conta dessa preservação, irmãos? É uma pergunta que eu deixo. Eu não tenho respostas definitivas para essas coisas. Mas será que esse perder não já começou aqui, um processo, enquanto nós estamos aqui, do lado de cá? Ao invés de nos achegarmos ao Senhor, permitirmos esse processo de quebrantamento, ter a mente renovada, aí nós... E aí as coisas começam a acontecer conosco e a gente não entende. E nós precisamos dizer para nós mesmos, a lei do Senhor é perfeita. E ela restaura a alma. Mas como nós não entendemos isso, não nos aplicamos essa palavra, nós podemos ir parar nos consultórios, irmãos. É triste isso. Eu confesso que falo isso com tristeza no coração. Por que isso? Por que, irmãos? Será que isso não é sintoma de autopreservação, irmãos? Tantos anos se preservando. E aí é o psicólogo. E aí é o psiquiatra. Aqui está dizendo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, psique, perdê-la, vai ter um dano no futuro, quando nós formos nos apresentar diante dele. Mas será que hoje não já estamos tendo algum prejuízo por conta disso, irmãos? É uma pergunta que eu deixo para cada um de nós irmos diante do Senhor. Porque ao invés de nós irmos ao Senhor para renovar essa mente, para compreender que o que nós estamos passando é o processo de Deus, que usa e escolhe pessoas de acordo com o desenho dEle, e nós estamos sofrendo, às vezes, tortura nas nossas almas. Estamos parando em consultórios. Por quê, irmãos? Não é porque a nossa mente não está renovada para entender, Senhor, obrigado por essa circunstância. Está botando minhas entranhas para fora. Eu preciso que a lei do Senhor, que é perfeita, restaure a minha alma. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, quem deixar que ela se vá, não preserve ela, entregue ela à morte, esta psique, por amor de mim. Oh, irmãos, é por amor a Ele. É por causa, como diz na outra versão, por causa de mim, ou seja, pelos interesses, pela causa do reino. Por amor a mim, achá-la-á.
Você vai achar ela naquele dia salva. Porque quando o Senhor venha, ou quando nós dermos o nosso último suspiro, da maneira como nós dermos o nosso último suspiro, nós encontraremos com o Senhor, com a realidade do que nós vivemos aqui, naquele exato momento. Você vai saber quando você chegar diante dele, sem nenhuma palavra, quem você é, você vai conhecer o seu estado. Mas que hoje vivamos à luz do tribunal de Cristo, onde nós nos apresentaremos naquele dia. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu percebo que esse assunto, teria outras coisas aqui, mas por conta do horário, eu percebo que esse assunto é muito sério, irmãos. Se nós queremos ser sérios com o Senhor, a nossa mente precisa de uma renovação total. Dia a dia, momento a momento, o que vem à minha mente precisa ser checado, precisa perceber a origem, de onde vêm os meus pensamentos. Por que quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, não desliga a minha cabeça e começa aquela onda de pensamentos? Por quê? Por que eu não tenho controle sobre isso? Por que nós estamos tomando remédio para dormir, irmãos? Por quê, irmãos? É porque nós não estamos tendo controle, domínio próprio sobre os nossos pensamentos? A palavra diz: deito, logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. E aí, todo dia para dormir eu tomo um compromisso. Irmãos, por favor, me entendam. Eu estou falando isso, eu sei que tem irmãos que sofrem. Não quero insultar os meus irmãos, não quero entristecê-los, mas eu preciso falar o que a palavra diz. Isso não é normal. Eu preciso desligar para descansar, para no outro dia acordar disposto e buscar o meu Senhor. Por que eu não consigo dormir? Só lá para as 2, 3, 4 horas da manhã. Por quê, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Deixa só esse assunto para nós meditarmos. O propósito não é ofender os meus irmãos, mas levar-nos ao nosso amado Senhor, que tanto nos ama, mas quer que essa vida psique, ela seja entregue por causa dEle, por amor a Ele. Ou nós entregamos, ou nós podemos continuar sofrendo, irmãos. Nós precisamos dormir, nós precisamos descansar, nós precisamos... Eu nem li aquele verso, Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. O mesmo pensamento. Quando Jesus estava naquele pátio, Ele já havia sido entregue. Ele estava ali diante de todos. Diz no Evangelho de João, e João tinha conhecimento ali e permitiu que Pedro entrasse. E eles viram o Senhor ali sofrendo escárnios. E o Senhor ali olhou para Pedro. O Senhor não comprometeu a vida de nenhum deles. Ele disse: eles estavam comigo, não. Ele olhou para Pedro. E todos eles viram o sofrimento. E eles viram o Cordeiro de Deus silente, indo até o Calvário, carregando o seu instrumento de tortura. E ele não abriu a sua boca. E ele foi. E ele sabia o que o aguardava. Desde quando ele foi concebido no ventre da Virgem. Toda a sua caminhada ele sabia para onde ele estava indo. E às vezes nós não compreendemos para onde o Senhor está nos levando. Porque a nossa mente não foi renovada. E nós trazemos problemas para a edificação. Nós trazemos problemas para a comunhão na igreja local. Porque nós não entendemos o caminho que o Espírito Santo está nos conduzindo para seguir o Cordeiro de Deus para onde quer que Ele vá. E por falta de compreender isso, nós às vezes temos sofrido nas nossas almas consequências seríssimas. Porque esse processo está parado na nossa vida. Deve existir dentro de nós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Ele foi humilhado, mas Ele não abriu a sua boca. E nós estamos nos preservando
do caminho que o Espírito Santo tem preparado para nós, para nos levar à humilhação, para nos levar a entregar os nossos direitos. E se nós não tivermos a mente renovada, e o mesmo pensamento que houve no Cordeiro de Deus, que o levou até a última circunstância, as nossas almas vão ficar preservadas até o dia em que nós nos apresentemos diante dele para prejuízo nosso, para nós perdermos o reino. Que o Senhor nos ajude. Entregamos essas palavras em tuas mãos, Senhor. Pedindo ao Senhor que tenha compaixão de nós. Nos ajuda a meditar nessa palavra. Senhor, nós precisamos ter a nossa mente renovada. Precisamos permitir que esse processo, que pode ser que por alguns anos estejam parados, nós estamos estagnados, ele continue, Senhor, por amor a Ti. Nos entreguemos inteiramente, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-nos a não continuarmos preservando as nossas vidas, Senhor. Senão nós iremos perdê-las, Senhor. Nos ajude, Senhor. E muito obrigado por esse tempo.